Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma correção do personal e hoje nós vamos corrigir a prova de Química referente ao último simulado. Não sem mais delongas, vamos lá, nossa primeira questão, questão 91. Uma questão bem tranquila sobre pH, né? Então ele vai dizer aqui que o principal benefício ambiental e agronômico da intervenção descrita no texto deve ser a capacidade dos íons carbonato de. Tá, então, aqui no texto que ele está falando, né? Está falando dos solos do cerrado que apresentam fertilidade baixa, alto teor de alumínio e acidez, além de pH entre 4 e 5. Né? Nós sabemos que o pH entre 4 e 5 é considerado um pH ácido. Perfeito? E ele vai dizer, né, que o excesso desse alumínio é tóxico, limita o crescimento e desenvolvimento das plantas, interfere na disponibilidade, além de causar efeito tóxico e reduzir a condutividade de água. O alumínio também gera atraso da germinação das sementes. Né? Uma das formas de corrigir a acidez do solo é o processo de calagem, que consiste na adição de calcário. Né? Ou seja, calagem é justamente o processo de você tornar esse pH um pouco mais básico, tornar ele mais alcalino, né? Em contraposição aqui com a acidez desse solo, perfeito? Então, o que você vai fazer é basicamente transformar um solo que antes era ácido e tornar ele um pouco mais básico. Né? Isso é um processo, portanto, que você está aumentando o pH. Né? Ou seja, você está consumindo íons, elevando o pH e precipitando o alumínio na forma de hidróxido. Né? Então, aqui melhor vai resolver aqui para a gente vai ser a letra A, perfeito? Porque a gente vai ter, portanto, né, uma intervenção aí com íons carbonatos que vão basificar, né, tornar esse meio, esse solo mais alcalino. Né? É a principal característica aí da calagem, perfeito? E que é correspondida somente na letra A. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Né? Agir como agente oxidante, eliminando micro-organismos patogênicos e pragas do solo. Bom, o principal aspecto que é o pH, tá? Quando ele fala de calcário, né? Quando ele fala de calagem, né? E ele ainda citou especificamente, né? Uma das formas de corrigir a acidez do solo é o processo de calagem, que consiste na adição de calcário. Você vê que o texto está enfatizando muito esse aspecto do pH, né? Então, a gente não precisaria nem pensar muito nesse aspecto. Ele é um agente oxidante, ele está eliminando micro-organismos. Não, o texto está ressaltando principalmente esse aspecto do pH. Então, a gente precisava encontrar a resposta que melhor falasse sobre isso, tá? Então, ele não age como um agente oxidante, mas você não precisava saber disso, né? Você precisava simplesmente saber que o principal aspecto dele é o fato dele elevar a alcalinidade do solo, perfeito? Complexar os metais pesados, aumentando a solubilidade, reagir com matéria orgânica, também não faz sentido. Né? Você vê aqui que não são características próprias da calagem. A calagem mesmo trabalha com essa questão de tornar o solo mais alcalino. Portanto, nosso gabarito é letra A. A nossa próxima questão é a questão de hidrocarbonetos, uma questão que ele vai falar sobre a querosene. Né? Ele vai falar sobre a querosene, que ela é uma fração obtida na destilação fracionada do petróleo, né? Na temperatura de 150 a 300 graus Celsius, e que há uma predominância de hidrocarbonetos parafínicos. Tá? O que significa ser um hidrocarboneto parafínico? Significa basicamente ser um alcano. Né? E o que é um hidrocarboneto que é um alcano? Né? É basicamente um hidrocarboneto, ou seja, um elemento, não, uma substância, uma molécula aí composta de basicamente carbono e hidrogênio. Tá? Essas são as principais características. E, principalmente sendo alcano, né? Alcano, que contenha somente ligações simples. Tá? Então a gente precisa encontrar, né, 3 requisitos aqui nessas formas. Tá? Tem que ser hidrocarboneto, ou seja, tem que ser composto só de CH, né, de conexões entre carbono e hidrogênio. Tem que ter de 9 a 15 carbonos, tá? Porque é a própria questão que vai falar, né? 9 a 15 átomos de carbono. E tem que ser um alcano, né? Ou seja, tem que ter só ligações simples, né? Ligações simples, né? Que é a característica principal aí dos alcanos. Ligações simples. Ok? Isso é a característica principal dos hidrocarbonetos parafínicos, tá? Os hidrocarbonetos parafínicos, eles têm essa característica de serem alcanos, né? De serem formados somente por ligações simples. Perfeito? E ele vai dar outras características aqui, mas não há nada de muito especial, não. Né? Considerando essas informações, a forma estrutural que corresponde a uma substância presente no querosene da aviação é... Bom, vamos lá, letra A aqui. A letra A, ela tem
2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então não pode ser. Embora ela seja um hidrocarboneto e embora ela seja um alcano linear, ela tem só 7 carbonos, então não serve pra gente. O texto fala de 9 a 15 carbonos. Então, letra A não cumpre os nossos critérios. A letra B já tem problemas, tá? Porque ela tem aqui, ela tem um álcool, né? E tem uma carbonila aqui, né? Tem uma cetona aqui. Portanto, né? E fora que tem uma insaturação. Então não vai funcionar isso daqui, não preciso nem contar. Não preciso nem contar os carbonos dela para saber que está errado, tá? Inclusive, eu acho que aqui vai ter mais de 15 carbonos, né? Mas enfim, fica aí só por curiosidade para quem quiser contar. Acho que tem mais que 15 também, né? Então não tem como ser ela de jeito nenhum. Ela não cumpre aí os nossos requisitos. Letra C. Vamos ver aqui quantos carbonos tem a letra C. Letra C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carbonos. E ela é um hidrocarboneto e ela é um alcano. Perfeito? Então a letra C é o nosso gabarito. Ela corresponde a todos os nossos requisitos. Perfeito? Vamos olhar aqui as outras alternativas. A letra D já está errada. Né? A gente tem aqui... primeiro de tudo, a gente tem um álcool aqui, né? Que já por si só eliminaria a questão. Fora que tem um ciclo aqui. Eu não sei se isso é propriamente um problema, né? Mas eu não sei se isso é próprio dos alcanos. Mas enfim, o que mata propriamente mesmo é o fato de conter um álcool, tá? Tem saturações aqui, né? Insaturações, na verdade, né? Então, também não pode ser a letra E, né? Porque o alcano ele tem que ser formado só por ligações simples, né? Só por carbonos saturados. Ok? Então, não pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Nosso gabarito é letra C. A próxima questão 97, a gente vai falar sobre infiltração de contaminantes. Especificamente, ele vai falar sobre a contaminação ambiental com íons de metais pesados, que em suas várias formas iônicas podem contaminar as águas subterrâneas. Né? E ele vai dizer que o estudo do comportamento dos íons metálicos no solo é imprescindível para que sejam entendidas suas propriedades de mobilidade e fixação nos aquíferos e assim se tenham facilitado especialmente técnicas de remediação. Ele vai falar, né? Ele vai perguntar aqui no comando. Considerando os metais pesados citados, a mobilidade dos contaminantes em solos e águas subterrâneas está relacionada principalmente ao fato de seus elementos apresentarem. Letra A, alta eletronegatividade. O que a eletronegatividade é? A eletronegatividade é a característica de que um elemento tem. Se ele tem uma alta eletronegatividade, significa que ele tende a atrair elétrons, a receber elétrons. Ou seja, um elemento com alta eletronegatividade significa que ele tende a receber elétrons, que ele tende a atrair elétrons. Né? Isso que é a eletronegatividade. E nesse sentido, os metais eles não têm uma alta eletronegatividade, eles têm uma baixa eletronegatividade justamente porque a tendência dos metais, né, e a gente estuda isso em química, né, é de doar elétrons. Né? Os metais eles são bons condutores de eletricidade, de elétrons. Né? Então eles tendem a doar elétrons. Então, nesse sentido, os metais eles têm baixa eletronegatividade, portanto, não pode ser a letra A. Letra B. Baixa energia de ionização, que facilita a formação de íons no ambiente. Exatamente, né? Pelo fato do... O que é a energia de ionização? Né? A energia é o tanto de energia que você precisa para transformar, para criar um íon daquele elemento. Né? Então, isso está bem subentendido aqui no próprio texto. Vocês reparam que eles focam aqui no próprio texto essa questão dos íons metálicos. Ele fala, não, junto aos diferentes tipos de contaminação ambiental, frequentemente são verificados íons de metais pesados. Ou seja, se são frequentemente verificados esses íons de metais pesados, significa que há uma facilidade em formá-los, né? Há uma facilidade em obter esses íons de metais pesados. O que já dá para a gente entender, né, que esses metais pesados, eles têm uma característica, que no caso é a baixa energia de ionização, que facilita a formação desses íons no ambiente, que vão gerar esses impactos aí, essa contaminação do meio ambiente, perfeito? Então isso estava bem implícito ali no texto, daria para pegar pelo próprio texto. Tá? Letra C, pequeno raio atômico, que favorece sua interação com partículas do solo. Bom, raio atômico não necessariamente se dá, tá? Muitos metais pesados, na verdade, têm grande raio atômico. O raio atômico é basicamente a distância, né? Vamos dizer assim, aqui está o núcleo, né?
e aqui está a eletrosfera, né? Então, o raio atômico seria isso, né? Seria essa distância do núcleo até a eletrosfera, né? Como se fosse a metade aqui do diâmetro. É como se fosse um raio, né, de uma circunferência mesmo. Mas não, né? Não é verdade que todos os metais pesados eles têm baixo raio atômico, né? Seria muito mais preferível ficar com a letra B, né? Porque tem uma explicitação no próprio texto falando de íons de metais pesados. Então isso já seria um forte indício para a gente eliminar a letra C, tá? Perfeito? Letra D. Elevado número atômico determina diretamente seu potencial poluidor. Não, né? O número atômico é basicamente o Z, né? É a quantidade de prótons que um elemento possui, né? E ele é justamente a carteira de identidade de um elemento, né? Então a gente identifica, né? O que determina o que é um elemento é justamente o seu número atômico, né? A quantidade de prótons que ele possui, né? É o Z, né? É o número atômico. E ele serve simplesmente para identificar, né? Para moldar certas características do átomo, mas isso não tem relação com essa questão de formação de íons, de contaminação, né? Então, o elevado número atômico não determina diretamente a potencialidade de poluição, né? Isso está mais associado à questão da formação de íons. Grande massa atômica que é responsável pela sua alta dispersão no ambiente. Não. A massa atômica determina o peso, né? O quão pesado, o quão massivo é aquele elemento. Se o elemento ele é muito massivo, a tendência é que ele seja muito pesado. E se ele for muito pesado, a tendência é que ele tenha pouca dispersão no ambiente. E, portanto, não faz sentido em dizer, né, que pelo fato do elemento possuir massa atômica alta, que ele vai ter uma alta dispersão no ambiente. Isso é falso. Na verdade, é o contrário, é justamente o contrário, né? Pelo fato dele possuir uma grande... se eles possuem grande massa atômica, a tendência é que eles tenham pouca dispersão no meio ambiente, né? Dispersão aqui eu digo no sentido, né, de facilidade de mobilidade, né? Então, é nesse sentido, perfeito? Então, nosso gabarito é letra B. Bom, nossa próxima questão é uma questão de agricultura se relacionando com a ciência nuclear, certo? Então, a gente tem aqui uma questão que ele vai falar sobre isótopos estáveis, né, sendo utilizados aí na agricultura, para ser utilizado em técnicas de agricultura orgânica com o objetivo de aumentar a produtividade e reduzir a emissão de carbono, perfeito? Ele vai falar que eles usam técnicas de isótopos, que são basicamente átomos, né, de um mesmo elemento que possuem o mesmo número de prótons, né, e porém apresentam um número de nêutrons diferente, né, estáveis para verificar a eficácia de suas práticas de agricultura orgânica, reduzindo custos e ajudando o meio ambiente. Um exemplo é a introdução de amostras do nitrogênio 15, tá? Esse 15, sempre que aparece o 15 depois, significa que ele tem 15 de massa, né? Já que ele é um isótopo, né? Então ele possui a mesma quantidade de prótons do que o nitrogênio 14, por exemplo, só que a diferença deles é que um tem um nêutron a mais, né? Então ele tem uma de massa a mais. Ao longo de um período de vários meses, observam quanto de nitrogênio é absorvido pelas plantas, o que lhes diz o quão eficientemente elas são usadas os nutrientes. Certo? Então, para que é utilizado aqui a diferença do... Para que é utilizado o nitrogênio 15 nesse caso? O nitrogênio 15 está sendo utilizado como um marcador, tá? Por quê? Porque ele é diferente, né, do nitrogênio 14. Por conta da massa, né? Ele tem um nêutron a mais, então... vamos dizer assim, a larga escala, isso vai gerar uma massa diferente, de modo que a gente consegue fazer análises científicas de plantas, né? Enfim, relacionadas ao metabolismo da planta, entender melhor como funciona a planta por meio do nitrogênio 15, tá? Então, o nitrogênio 15, ele tem 1 de massa a mais, mas ele tem a mesma quantidade de prótons, né? Então, ele é bem parecido com o nitrogênio 14, ele tem as mesmas propriedades, praticamente. No entanto, ele tem 1 de massa a mais, né? Então, a gente consegue utilizar ele como um marcador por conta da massa dele, né? Então, você consegue, vamos dizer assim, fazer um levantamento de dados, né? E ver a alteração de massa, né? Com base no nitrogênio 15 para identificar, por meio da massa, alguns fatores, né? Algumas relações, e assim você estuda melhor o metabolismo das plantas, estuda melhor a estrutura das plantas, perfeito? Então, o nitrogênio 15 ele surge aqui como um marcador justamente para estudar as plantas melhor, né? Tem um estudo melhor na agricultura. A utilização de espécies na técnica de agricultura citada se baseia no fato dela apresentar um número de prótons diferente do nitrogênio 14? Não, falso, né? Se ele apresentasse um número de prótons diferente, ele não seria nitrogênio, tá? Porque o que torna um elemento
o que faz com que o elemento seja o que ele é, né? Um elemento específico. Então, por exemplo, o nitrogênio, né? É justamente a quantidade de prótons dele, tá? Então, se você muda o próton, a quantidade de prótons, você muda o elemento, né? Então, não faz sentido eu falar, né, de mudança de prótons, sendo que eu tenho dois átomos de um mesmo elemento, né? Não faz sentido isso. Fora que a própria questão deixou claro pra gente que a gente está tratando de isótopos, ou seja, de dois átomos, né, que tem a mesma quantidade de prótons. Então não faz sentido algum a letra A. Letra B. Possuir comportamento distinto do nitrogênio 14, o que possibilita identificar e quantificar seletivamente sua absorção pelas plantas. Isso é falso, tá? Porque o comportamento não é distinto. O comportamento do nitrogênio 15 ele é muito parecido com o do 14, até porque ele é utilizado justamente nesses testes, substituindo o nitrogênio 14. Né? Então a planta, ela não vai ter. O fato de você usar nitrogênio 15, né, não vai mudar muita coisa. Né? Então ele fala, né, eles usam técnicas de isótopos estáveis para verificar a eficácia de suas práticas de cultura, reduzindo custos e ajudando o meio ambiente. Né? Então, ou seja, você vê que no próprio texto ele não dá essa ideia de que o nitrogênio 15 ele teria uma eficácia diferente, que ele funcionaria diferente. Não, de fato, ele possibilita uma ação diferente, mas no que tem já a planta, né, o texto ele parece concordar, né, que ele não afeta negativamente a planta. Né? Então, ele diz, né, um exemplo é a introdução de amostra de nitrogênio ao solo ao redor das plantações. Ao longo de um período de vários meses, observam quanto de nitrogênio 15 é absorvido pelas plantas, o que lhe diz o quão eficientemente elas são usadas, o quão elas estão usando os nutrientes. Né? Então, ele não possui um comportamento distinto do nitrogênio. Tá? A diferença é só um nêutron, tá? Então não vai fazer grande diferença no comportamento dele. A questão é que o nitrogênio 15, pelo fato dele ter um nêutron a mais, ele pode ser utilizado como um marcador, né, para você entender melhor os experimentos, como um marcador para você entender melhor como que está funcionando a planta. Né? Então, não, ela não possui um comportamento distinto do nitrogênio. 14, né, é bem parecido. O que possibilita identificar e quantificar seletivamente sua absorção? Não. Falso. Letra C. Ter propriedades químicas semelhantes ao nitrogênio 14, permitindo a absorção pelas plantas sem alterar o funcionamento natural do solo. Exatamente. Né? Então, ele tem propriedades muito parecidas com o nitrogênio 14, a única diferença é um nêutron a mais, né? E a utilização dessa espécie na técnica de agricultura citada se baseia justamente nesse fato, né? Pelo fato dela ser muito parecida, é justamente pelo fato do nitrogênio 15 ele funcionar muito parecido com o nitrogênio 14 que ele pode ser utilizado como um substituto para testar, né? Para ser utilizado como marcador. Percebam que se o nitrogênio 15 ele fosse muito diferente, né? Se ele fosse realmente, ele tivesse propriedades químicas muito diferentes do nitrogênio 14, ele não funcionaria, porque a gente não conseguiria usar ele como um substituto, né? A planta não ia conseguir absorver ele, não ia conseguir utilizar ele, e ia dar problema nela, ia alterar significativamente o metabolismo dela. Então é justamente pelo fato do nitrogênio 14 ser muito parecido quimicamente com o nitrogênio 15 que a gente tem a possibilidade de utilizar o nitrogênio 15 aí nesse experimento, né? Nessa pesquisa. Portanto, nosso gabarito é letra C. Letra D. Apresenta maior radioatividade que o nitrogênio 14, fornecendo a energia necessária para o crescimento do vegetal sem uso de fertilizantes. Isso aqui não tem pé nem cabeça, né? Isso não faz sentido algum. Possuir o mesmo número de massa do nitrogênio 14. Falso, né? Justamente o 14 e o 15 é justamente a diferença, né? A diferença entre eles é justamente o número de massa, porque um tem um próton a mais. Então não faz sentido a letra E. Nosso gabarito é letra C. Perfeito? Essa próxima questão é uma questão de tabela periódica, questão super tranquila, né? Que ele vai falar que é o seguinte: 7 elementos químicos fazem parte do grupo 18 da tabela periódica. Eles são chamados inertes, uma vez que seus átomos têm a camada eletrônica de valência completa, com pouca tendência a aceitar ou doar elétrons para formar ligações químicas. Além disso, eles são pouco reativos em condições normais, apresentando altas energias de ionização, eletronegatividades desprezíveis e pontos de fusão e de ebulição baixos. Né? Isso aqui claramente está se referindo os gases nobres, né? Letra C. Uma questão super tranquila. Por quê? Porque é o grupo 18, né? O grupo 18, isso aqui é obrigação sabida. Tá? O grupo 18 é gases nobres. Eles têm todas essas características, né? Que a questão está falando. É bem tranquilo aqui, né? Eles são inertes, né? Eles têm a camada eletrônica de valência completa, né? Tem 8 átomos na camada de valência. E pelo fato deles terem a camada de valência completa, eles têm pouca tendência a doar ou receber elétrons, né? Porque eles já estão estáveis, então eles não querem nem receber nem doar. Né? Além disso, eles são pouco reativos em condições normais, justamente porque eles não doam nem recebem, apresentando altas energias de ionização.
Eles têm alta energia de ionização, por quê? Porque eles estão muito estáveis, né? Então, para você quebrar, né? Você transformar ele no íon, você vai ter que gastar muita energia, porque ele tem uma estabilidade muito forte. Eletronegatividades desprezíveis, ou seja, eles não atraem elétrons justamente porque eles não desejam, né, receber elétrons nem doar elétrons, né, porque eles já estão totalmente estáveis. E baixos pontos de fusão e de ebulição. Perfeito? Então, essas são todas as características, basicamente, de gases nobres. Agora, passando rapidamente só pelos outros, né? E os outros, né? O halogênio, o calcogênio, metal alcalino, metal terroso, são meio que correspondência aqui, mas que não tem essas características. Então, o metal alcalino, né? Ele tem um elétron na camada de valência. Então, ele tem que doar esse elétron para ficar estável, né? Então, ele tende a ser... ele tende muito querer a doar esse elétron, né? O metal alcalino terroso, ele já tem só 2 elétrons, né? Ele tem um elétron a mais. Então, ele tem um potencial de doar elétrons um pouco mais baixo, porque ele tem um a mais. E ele é mais duro e tal. O halogênio e o calcogênio são praticamente, vamos dizer assim, equivalentes ao metal alcalino e o metal alcalino terroso. Né? O halogênio ele tem 7 e o calcogênio tem 6. Né? Então eles tendem a querer receber mais um elétron para completar mais elétrons, né, para completar a camada de valência, certo? Então, e assim ficar totalmente estável. Né? Mas vocês percebam que essas características não convencem, né? Não convém aqui com o que o texto está falando, porque o texto ele fala de elementos químicos que são inertes, que têm a camada de valência completa, que eles não querem nem receber nem doar elétrons, enquanto que todos esses dois aqui, né, eles são a metais, eles são, ou então são metais, né? Ou seja, eles querem doar ou eles querem receber elétrons. Ou seja, não convém esses outros elementos aqui, não convém a esses outros grupos serem o que está sendo escrito aqui no texto, portanto, não faz sentido. Nosso gabarito é letra C. Próxima questão, a questão de estequiometria. E a questão super tranquila de estequiometria, a única dificuldade dela era decorar. Né? Você tinha que saber o valor da massa molar dos elementos aqui. O oxigênio é bem tranquilo, né? 16, todo mundo sabe. O enxofre também, né? O carbono também. Agora, o único mais complicado talvez fosse o cálcio, né? Que é 40. Então, não sei se saberia, não sei se o redator da questão esqueceu de colocar as massas, né? Porque mesmo no Enem, mesmo esses elementos aqui mais básicos, né? Geralmente, mesmo esses, eles costumam colocar, né? Aqui não colocaram, por algum motivo. Talvez querendo forçar uma tentativa, né? De memorizar, né? De realmente ter em mente esses valores aí, para caso venha acontecer de cair dessa forma na prova, né? Mas bem, então aqui a gente tem enxofre não, perdão. A gente tem aqui o SO2, e o SO2 ele vai dizer, né, que vai ter uma emissão de 3,2 toneladas de SO2, e a gente quer eliminar isso com calcário puro, né, que é esse CaCO3 aqui. Perfeito? Primeiro de tudo, vamos ver quanto que é a massa molar desse SO2 aqui, tá? SO2, portanto, é 32, né, do S, né, do enxofre, mais 2 oxigênios, né, ou seja, 32. Ou seja, vai ser 64 gramas a massa molar do SO2. Tá? Isso aqui vai representar, né, 3,2 toneladas. 3,2 toneladas. O cálcio, né, o cálcio ele vai ser 100, né, de massa. Tá? É só você fazer aí. Né? No caso, 40 do cálcio, né? 12 do carbono, mais 16 vezes 3, né? 48 do oxigênio. Né? Então, isso daqui vai dar 60, 60 mais 40 vai dar 100. Né? Então, a gente tem 100 gramas aqui da massa molar do CaCO3. Perfeito? E aí, né? Aqui é só fazer uma regra de 3. Né? Vou até puxar para cá. Então, aqui é só fazer uma regra de 3. Vou separar aqui melhor. Então, aqui é basicamente uma regra de 3. Tá? A gente coloca o x aqui, faz cruzado e divide por 64. Então vai ser 3,2. Eu vou converter essas toneladas aqui, né, em gramas, né, só multiplicar por 10 elevado a sexta. Né? Que aí vai ficar aqui em gramas também, para ficar tudo certinho em gramas. Né? 3,2 vezes 10 a sexta vezes 10 elevado a 2, né, dividido por 64. Isso daqui vai dar igual a 0,05 vezes 10 elevado a 8. Né? Então a gente passa a vírgula aqui
duas vezes para a direita, vai ficar igual. Deixa eu ver se está aparecendo na câmera, tá assim. Vai ficar igual a 5 vezes 10 elevado à sexta em gramas, né? Que é a mesma coisa que 5 toneladas. Perfeito? Então, nosso gabarito vai ser letra D. Uma questão de estequiometria tranquila, né? A única dificuldade mesmo era saber as massas molares aí de cada um dos elementos. Sabendo disso, era fácil de resolver. A nossa próxima questão, uma questão super tranquila também, que é basicamente só fazer uma regra de 3, tá? Então ele vai pedir a concentração do etanol, essa mesma concentração aqui, né? Em que ele diz que a partir do uso de bolsas de infusão contendo 4.800 miligramas de etanol absoluto dissolvidos em 400 ml de soro glicosado, né? Ou seja, a gente tem aqui 4.800 miligramas de etanol em 400 ml. Né? Então a gente teria aqui 12, né? 12 miligramas por ml, né? Por mililitro, né? E ele quer saber qual que é a concentração do etanol aqui, só que ele quer saber em gramas por litro, né? No caso aqui é super tranquilo, se fazer a regra de 3, né? Inclusive vai ser 12 também, nos gabaritos, né? Mas é só fazer a regra de 3, tá? Então eu transformo esses 4.800 miligramas em gramas, né? Eu passo a vírgula 3 vírgulas aqui para a esquerda, né? Vai ficar 4,8. Isso daqui contém, né, em 0,4 litros, né, que é a mesma coisa que 400 ml. Eu vou querer quantas gramas eu vou ter em 1 litro, né, para responder aqui em gramas por litro, né? E aí eu faço a multiplicação aqui, né, 4,8 dividido por 0,4, que é a mesma coisa que 12, né? Então a gente vai ter 12 gramas por litro, que é o nosso gabarito. Letra E. Perfeito? Questão super tranquila. Nossa próxima questão, uma questão que vai tratar sobre magnésio metálico, né? Queimando e gerando. Nossa próxima questão, a questão 123, é uma questão que vai falar sobre a queima do magnésio, formando óxido de magnésio, tá ok? Então ele vai falar, né? Na queima de uma fita de magnésio metálico, verifica-se a formação de óxido de magnésio sólido e sua massa ao final da reação é maior do que da fita original. Né? E ele vai perguntar: o aumento da massa observado no processo escrito é explicado pelo fato de que a queima desse material expande o volume do sistema? Bom, o volume, você expandiu o volume de algo não quer dizer que aumentou a massa, né? Eu posso expandir o volume de algo, dilatando ela, essa coisa, e nem isso não significa que houve um aumento substancial de massa. Né? A letra B, densidade do óxido formado é menor do que a do metal. Não, densidade é igual a massa sobre o volume, né? Se eu acrescentei o oxigênio, né, eu aumentei a massa, né? Então eu aumentei a densidade. Então não faz sentido eu falar, né, que houve uma densidade menor, sendo que eu acrescentei massa. Né? Letra C, a energia térmica do sistema provém totalmente do magnésio. Certo, mas a energia térmica ela não cria massa, né? Não vai fazer aqui, ela não provoca um aumento de massa. A questão, o comando está pedindo algo que gere um aumento de massa, né? Energia térmica não cria massa, né? Não faz aumento de massa. A combustão do óxido metálico gera um sistema de maior massa. Pelo contrário, não é a combustão do óxido metálico, é a combustão do magnésio, né? Ele fala aqui na queima de uma fita de magnésio metálico, né? Não é do óxido de magnésio, né? O óxido de magnésio é o produto dessa combustão, na verdade. E, portanto, nós ficamos com a letra E, né? A agregação de partículas do oxigênio ocorre no magnésio metálico, né? Ou seja, quando você queima o magnésio metálico, o oxigênio ele se funde, né? Ele se agrega ali junto com o magnésio e ele forma o óxido de magnésio, né? Que é isso que está sendo escrito ali na letra E, perfeito? É o nosso gabarito. A próxima questão é uma questão sobre velocidade da reação, né? Fatores que alteram a velocidade que alteram, né, a velocidade da reação. Nesse caso aqui, a gente tem um caso da água oxigenada, né? Formando aqui H2O e O2, tá? E ele vai dizer que tem duas possibilidades de caminhos, né, de curvas, né? Tem a curva 1, que representa o caminho convencional, e a curva 2, que representa o caminho alternativo obtido após uma intervenção no sistema. Isso aqui é um caso clássico, né, de catalisador. O que é o catalisador? O catalisador ele é uma enzima, que também é uma proteína, né? É uma enzima que basicamente realiza, né? O que ele faz? Ele encontra caminhos alternativos na reação que possuam uma menor energia de ativação. Ou seja, a
a reação, né, passa a precisar de menos energia, ela encontra um caminho, né, o catalisador, ele faz com que a reação ela ocorra com uma menor energia de ativação, né, que é esse pico aqui. Ou seja, para você ver, né, que ele precisa ter um pico menor para que a reação aconteça, certo? Então, o catalisador ele basicamente faz isso, né? Ele promove a reação encontrando um jeito aí de ativar ela com menos energia, né? Um caminho com menor energia. Que é isso que está sendo representado graficamente aqui, né? Bem explícito. Isso é diferente, é claro, de promover a reação em si. Tá? O catalisador que ele faz, ele aumenta a velocidade, mas isso é diferente de aumentar ou causar a reação em si. Só um detalhe específico, algumas questões cobrem isso às vezes, nessa pegadinha. Alteração do perfil energético observado na curva 2 em relação à curva 1 é exatamente a questão do catalisador. Né? Tem um caminho diferente com uma menor energia de ativação. Isso é característico, né? Patente, é quando a gente adiciona um catalisador na reação. As outras alternativas, né, não fazem sentido, tá? Porque, por exemplo, redução da pressão parcial de O2. Ok, né? Quando você reduz a pressão parcial de uma das partes, então, por exemplo, eu reduzi aqui nos produtos, né? Segundo o princípio de Le Chatelier, né? A gente vai... Essa reação, ela, portanto, ela se deslocaria, né, em direção ao local, vamos dizer assim, ao meio, né, que contém mais mols gasosos. Né? No caso, o que contém mais meios gasosos é, de fato, os produtos. Né? Então, você estaria deslocando ele em direção aos produtos. Só que isso não explica a mudança na curvatura. Tá? Isso não explica a mudança da menor energia de ativação. Pode até, acrescentar. Né? Isso pode até favorecer, de fato, a produção de produtos. Só que o que está acontecendo aqui, né, é a diminuição da energia de ativação. Tá? Então, isso não tem relação isso não faz, né? Isso não trabalha com menor energia de ativação. Elevação da concentração de H2O de água oxigenada. Ok, isso aumentaria, né? Se você aumenta aqui a concentração, né, de H2, de água oxigenada, você vai conseguir, né, ter um produto maior, né? Porque o princípio de Le Chatelier vai novamente agir, né? E a equação ela vai tender a formar mais produtos. No entanto, isso não explica novamente a mudança da energia de ativação, né? A velocidade da reação em si. Né? Ou seja, a gente não está tratando propriamente da concentração, do aumento da concentração, mas a gente está tratando da velocidade. Essa é a grande pegadinha. Né? Não é a questão aqui é a velocidade da reação. Né? A gente está aumentando, a gente está diminuindo, né, a energia de ativação. Diminuição da entalpia dos produtos. Não, a entalpia é a mesma. Ampliação da temperatura do sistema. Também não. Então é nesse sentido, né? O principal fator aqui que daria para distinguir é justamente esse aspecto aí da curvatura, né? Que é característico de um catalisador. Portanto, nosso gabarito é, sem dúvidas, letra C. Bom, a nossa próxima questão é a questão sobre basicidez ou acidez, né, de grupos funcionais, perfeito? Então, ele vai dar aqui para a gente uma série de grupos e ele quer que a gente identifique qual deles, né, nessa substância, atua como uma base de Bronsted-Lowry, tá? Base de Bronsted-Lowry, só relembrando, é aquela base que recebe o próton, né? Que recebe H+. Mas isso aqui não vai ser muito importante, quer dizer, dá para raciocinar, fazer um certo raciocínio, mas envolveria a eletronegatividade, então eu acho mais difícil, tá? Para esse tipo de questão, né, já caíram várias questões dessa no Enem, né? O principal é vocês decorarem, vamos dizer assim, a tabelinha das funções ácidas e das funções básicas, tá? As ácidas vão ser principalmente o mais forte de todos, né? O ácido sulfônico, tá? O ácido sulfônico, ele com certeza é o ácido mais forte de todos, né? Depois a gente tem o ácido carboxílico. Depois a gente tem o fenol, né? Fenol. Certo? Fenol. E depois a gente tem o enol, né? Perfeito. Então, essas são as principais funções, os principais grupos aqui que são ácidos, né? E a principal base é, sem dúvidas, a amina, tá? Então, é a amina, tá? Então, esses são os principais grupos, né? As principais funções aí, segundo a sua acidez ou basicidade, tá? Alguns outros, como por exemplo, o álcool ou hidrocarbonetos, o éter, né? O éter ele tem um caráter um pouco básico, né? Mas é bem fraco.
o álcool também, né? O álcool ele chega praticamente a ser neutro. Às vezes ele é um pouco ácido, às vezes ele é um pouquinho básico. Mas o hidrocarboneto também ele é praticamente neutro, né? Então, eles a gente não dá muito destaque, tá? Então, o que vocês têm que ter em mente são basicamente esses daqui, né? Ácido sulfônico, ácido carboxílico, fenol, enol e a principal base, né? É a amina, né? Amino, o grupo amino, perfeito? Então, fenila estaria excluída, né? Fenila vai derivar o fenol, então, e o fenol é ácido, então não faz sentido. O éter, ele é muito levemente básico, tá? Então não seria que o nosso principal candidato, principalmente porque a gente tem a amina, né? Que é uma base ok, né? Então, consideravelmente mais forte do que o éter, né? Então, não faria sentido colocar éter, né? Principalmente porque a gente tem uma amina aqui. Hidroxila geralmente é neutra, às vezes é um pouquinho básica, às vezes é um pouquinho ácido, mas não vai variar muito e geralmente ela é muito neutra, né? Então, a nível de vestibular, assim, a gente nem chega a considerar tanto ela, né? A amina, né? A principal base, e um hidrocarboneto aqui que tem caráter praticamente neutro, né? Então, a amina é o nosso vencedor, é o nosso gabarito, tá? É uma questão que não tem muito raciocínio, né? Esse tipo de questão você tem que saber mesmo os grupos, para decorar essa tabela aí. É bem tranquilo de decorar, né? E pegar os principais aí, que são bases e ácidos, né? Perfeito? Então, nosso gabarito é letra D. E por fim, a nossa última questão, uma questão de concentração super tranquila também, né? Ele vai dizer que existe um limite aqui de 0,010, enfim, isso daí que vocês estão vendo, né? De miligrama por litro, certo? Então, tem que ter 0,001 miligramas a cada 1 mililitro, né? E ele vai dizer, né, que eles pegaram uma amostra de 400 ml, uma amostra de 400 ml, né, que tem 1,2 miligramas de mercúrio, tá? E ele quer saber se essa amostra ela passa ou não desse limite, né? Se ela está própria ou não para o consumo, certo? Se ela passar desse limite, significa que ela não está própria para o consumo, né? Se não, ela está contaminada, né? Se ela passar desse limite, significa que ela vai estar contaminada. Se ela for menor do que esse limite, ela vai estar própria para o consumo, né? Para a gente descobrir isso, né, basta igualar aqui, né, colocar 1 ml e a gente comparar com esse limite, né? Então a gente coloca por 1 ml aqui, né? Fazer uma regra de 3 bem tranquilo, que vai ficar basicamente 1,2 dividido por 4 vezes 10 elevado a 2, tá? Esse 10 elevado a 2 aqui, ele vai subir, né? Com um expoente negativo, né? E aqui a gente vai fazer essa divisão, né? 1,2 dividido por 4 é 0,3, tá bom? Só vocês podem fazer a divisão aí, mas é super tranquilo, certo? Então vai ficar 0,3 vezes 10 elevado a menos 2, que é a mesma coisa que 0,03, perfeito? Miligramas por ml, tá certo? Então esse aqui é o nosso gabarito, é a nossa resposta, né, que é a letra D, ok? Então essa água ela está acima do limite, né, porque o limite é 0,001, né, e como é 0,003, né, 0,003 é maior do que 0,001, então 0,003 significa que a água está contaminada, né, porque é um valor maior do que o limite, apresentando concentração acima do limite estabelecido. E é isso aí, nosso gabarito, perfeito? Questão super tranquila de concentração, era só fazer uma regra de 3 aqui, né? Então é isso aí, nosso gabarito. E essa foi a nossa última questão. Muito obrigado e até a próxima.